Olá a todos! Vou apresentar para vocês dicas de como usar a ferramenta PenTool e as suas características e propriedades no Photoshop. Primeiro passo, a gente vai abrir aqui um arquivo novo no Photoshop. Eu vou abrir um arquivo aleatório, tamanho de uma folha A4, só para testarmos as funcionalidades da ferramenta. Então, a primeira coisa que iremos fazer é: vou com a letra P do teclado, que é o atalho, ou selecionar a PenTool, e vou fazer um tracejado qualquer, ligando um ponto ao outro. Características da PenTool. Quando essa opção aqui está selecionada, adicionar e remover automaticamente, o que acontece? Quando eu chego pertinho aqui do vetor, se eu clicar uma vez, ele cria um nó. Se eu clicar outra vez, ele desaparece com um nó, quando ele está com o ícone da caneta. Quando eu cliquei e criei um nó, como é que eu faço para movimentar esse nó? Segurando a tecla Ctrl do teclado, ele vai virar essa setinha branca. E essa setinha branca me permite alinhar o nó da maneira com que eu queira. Ó, aqui também. Caso eu solte o Ctrl, ele vira a caneta novamente. E aí eu posso continuar criando vetores. Opções da caneta. Nós temos a opção de forma, que o que vai acontecer? Ele vai criar uma forma pré-definida com um preenchimento aqui pré-definido, que a gente pode definir a cor padrão dele com a caneta, e ele vai fechando esse vetor. Com a ferramenta demarcadores, que é essa que a gente está utilizando. Os demarcadores, eles são importantes, e aqui, se a gente cria um demarcador aqui, ele fica aqui na tabela salvo. Caso a gente não queira excluir ele, ou queira até salvar, é só clicar aqui demarcador, e ele já vai dar essa opção mostrando o demarcador que a gente acabou de criar. E tem a terceira opção, que nesse caso aqui não está liberado porque tem um demarcador em tela. Então a gente vai utilizar o demarcador. Primeira coisa, eu vou criar aqui uma camada e vou fazer um borrão de tinta qualquer, só para mostrar as opções da caneta. Muitas vezes a gente quer cortar uma figura em tamanho preciso, mas se fizer isso à mão, vai ser problemático, pelo fato de a gente não ter tanto controle. Então, fiz aqui a minha pintura, a camada está com fundo invisível. Vou pegar aqui a caneta e criar um demarcador qualquer. Beleza. O demarcador tem a forma aqui. O que eu vou fazer? Clico com o botão direito com a caneta mesmo, demarcado. Aí tem aqui, criar seleção. Quando eu criar a seleção, tem um raio de difusão. O que é o raio de difusão? Se ele estiver em 0, ele vai cortar precisamente no pixel. Se eu aumentar esse raio de difusão, vou mostrar um exemplo primeiro, com 0. Se eu apertar Delete para excluir da camada, vai ver que ele foi cortado na margem certinha da seleção. Caso eu queira fazer que ele fique com aquele efeito enevoado, que passe um pouquinho mais do pixel, eu aumento aqui um pouquinho só o raio de difusão, e na hora que eu excluir, deixa eu aumentar um pouquinho mais para poder ser mais visível. E aí ele vai ficar com essa aparência de pixel enevoado aqui, porque ele está cortado com uma difusão maior. Beleza. Fiz isso. Eu já tenho uma seleção vigente. No caso, eu tenho a seleção aqui. Caso eu venha com a caneta novamente e crie outro demarcador, eu posso clicar com o botão direito do mouse. Aí vem aqui, criar seleção. Aí tem adicionar seleção, nova seleção, que vai substituir ou subtrair da seleção. A gente vai adicionar aqui. Vou colocar aqui, difusão 0. Vejam que ele acabou de ficar, ele se soldou
aquela seleção. Novamente, voltando ao demarcador. Se eu precisei editar, a forma em si, clico com o botão direito, criar seleção, e aí eu gero uma nova seleção. Caso o demarcador continue na tela, quando a gente aperta Delete, ele exclui o demarcador, independente da camada que a gente estiver clicando nele aqui. Para desfazer uma seleção, aperta Ctrl D ou vem aqui em Selecionar, Cancelar a seleção. Para salvar uma seleção também, caso a gente tenha cortado uma foto, corte um cabelo e queira salvar uma área específica, também tem aqui, salvar a seleção e carregar a seleção. A seleção ela fica vinculada ao documento PSD, que é salvo no formato do Photoshop. Espero que vocês tenham gostado, são dicas rápidas, espero continuar com esses vídeos para tirar dúvidas de pessoas que estão aprendendo ou já mexem com o Photoshop. Qualquer coisa pode colocar no comentário aí, uma dúvida que você queira que eu tire, e é isso aí. Até mais, galera!